Começa agora a Hora do Ângelus, na Rádio Cerrado. Sexta-feira, 25 de julho, nós estamos encerrando mais uma semana juntos. Rezemos com muita fé a Hora do Ângelus, pelas intenções que nós trazemos em nosso coração, pela paz no mundo, pela saúde das pessoas enfermas. Agradecendo também a Deus por mais uma semana que nos deu de vida, de paz, de saúde, prosperidade. Logo após a Hora do Ângelus, nós faremos juntos a reflexão da Palavra de Deus para esta sexta-feira. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas. O Evangelho de hoje é de Mateus, capítulo 20, versículos de 20 ao 28. Então, a mãe dos filhos de Zebedeu chegou perto de Jesus com seus filhos e prostrou-se diante dele para lhe fazer uma súplica. Ele lhe perguntou: "Que queres?" Ela lhe respondeu: "Ordena que estes meus 2 filhos se sentem, um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino." Jesus replicou: "Não sabes o que estás pedindo. Podeis beber do cálice que estou para beber?" Disseram-lhe: "Podemos." Ele continuou: "Havereis de beber do meu cálice. Mas quanto a vós sentardes à minha direita ou à minha esquerda, não me cabe concedê-lo, porque esses lugares são destinados àqueles para os quais meu Pai os reservou." Ouvindo isso, os outros 10 ficaram indignados contra os 2 irmãos. Jesus então os reuniu e disse: "Sabeis que os chefes das nações os governam e os grandes exercem o poder sobre elas. Mas entre vós não será assim. Quem quiser fazer-se grande entre vós será vosso servidor, e quem quiser ser o primeiro dentre vós será o vosso empregado. A exemplo do Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate pela multidão dos homens." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Jesus nos dá uma grande lição, a lição da humildade. No seu reino, ou para fazer parte do seu reino, nós precisamos ser humildes, seguir os exemplos de Jesus. Jesus fica indignado diante do pedido da mãe dos filhos de Zebedeu, 2 de seus discípulos, 2 dos apóstolos. A mãe deles chega para Jesus e pede: "Deixa que os meus filhos sente ao seu lado no seu reino." Essa mulher, ela quer que os seus filhos tenham uma posição de destaque, que seja importante junto a Jesus. Ela vê os filhos acompanhando Jesus, seguindo, obedecendo tudo que Jesus falava, e certamente ela pensa: meus filhos precisam se destacar entre os 12.
precisa serem melhores, ter posição de destaque, de honra no reino de Jesus. E ela chega para Jesus e faz esse pedido. Ajoelha-se diante dele, humildemente, e Jesus pergunta o que queres, e ela fala: permita que meus filhos sentem um à sua direita, o outro à sua esquerda no seu reino. Jesus diz: não sabeis o que estáis pedindo. Jesus fala isso porque ele sabe que o pedido daquela mulher era totalmente fora de cogitação. Porque para servir a Jesus, para seguir a Jesus, para alcançar o reino, eles não deveriam ocupar posições de destaque, não deveriam estar almejando sucesso, aparências, posição, poder. Mas o seu reino, para alcançar o seu reino, é o contrário. As pessoas precisam demonstrar humildade, serviço, caridade. E era isso que Jesus demonstrava e fazia o tempo todo e ensinava. Hoje a igreja celebra São Tiago Maior, o apóstolo de Jesus. São Tiago foi martirizado 40 anos depois da morte de Jesus. Foi o primeiro apóstolo a ser mártir. E esse fez tudo aquilo que Jesus disse, de ser humilde, de entregar a sua vida por amor a outros. E isso os apóstolos fizeram mais tarde, depois que entenderam a mensagem de Jesus. Até aquele momento que Jesus estava com eles, antes da sua paixão e morte, eles pensavam que Jesus tinha um reino muito grande, poderoso, e que eles iam ocupar lugares de destaque. Esses dois, os filhos de Zebedeu, apoiaram o pedido da mãe com certeza. E os outros apóstolos se indignaram, ficaram revoltados diante daquele pedido daquela mulher. Por que será que eles ficaram indignados? Porque eles também pensavam em poder, em posição de destaque junto a Jesus, no reino de Jesus. Com certeza eles também pensavam assim. Mas depois da morte de Jesus, da sua ressurreição, eles vão entender tudo o que Jesus está dizendo, da questão da humildade, de dar a vida uns pelos outros, de servir uns aos outros. Jesus ensina a humildade até o último momento. Antes de ser morto, ele ceia com seus apóstolos e o que ele faz? Ele lava os pés dos apóstolos, mostrando humildade, servidão, e diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Assim também a nossa vida, se quisermos seguir os exemplos de Jesus, se quiser seguir as suas palavras, se quisermos alcançar o reino de Deus, nós também precisamos ser humildes. Não buscar posições de destaque nas nossas comunidades, na igreja, não buscar plaquinhas com o nosso nome na porta, ocupando cargos importantes para demonstrar status, poder, mas ao contrário, servindo as pessoas, sendo humildes, fazendo aquilo que Jesus nos ensinou, a humildade, o serviço, o amor ao próximo. Jesus não quis demonstrar em momento nenhum que ele era superior, que ele era o rei. Ele falava que ele era o rei dos judeus, mas o seu reino era um reino diferenciado do reino deste mundo. E ele fala que os poderosos deste mundo dominam as nações, os chefes das nações as conduzem e mostram poder sobre elas. Mas no reino dele era diferente. Era a humildade, o serviço, o amor. Isso nós devemos seguir a exemplo de Jesus, a humildade, para alcançar o seu reino, para ir para o reino definitivo. Não precisamos cargos importantes, não precisamos de poder, mas de servir uns aos outros, de sermos humildes. Que Deus nos abençoe e que tenhamos um ótimo final de semana. Ó Deus, Pai e Mãe da família humana, guarde e faça prosperar o lar de todos nós. Amém. Ó Senhor Jesus, que viveu na família de Nazaré, faça dos nossos lares um lugar de aconchego e de muita alegria. Amém. Ó Espírito Santo que ilumina e unifica, transforme nossas igrejas em casas de família, abertas, acolhedoras e serviçais. Amém. Que a bênção do Deus Amor
Pai, Filho e Espírito Santo, derrame-se sobre todos nós e permaneça para sempre. Amém.